Olá, meus amigos, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez no programa Pontuando para falar de um assunto muito interessante que, mais uma vez, eu retirei aqui do Outras Palavras, esse portal importante e interessante para a nossa comunidade do jornalismo, porque ele traz publicações de várias mídias na questão da saúde, na questão de tratamentos de temas históricos, de temas geopolíticos, políticos e da política nacional, e discussões de vários assuntos de peso. E eu acho muito interessante a maneira como eles fazem o jornalismo deles. Outro dia participei indiretamente de uma live deles e vi que eles realmente têm a proposta de trazer de graça. Claro que você pode contribuir, né, com outras palavras, e eu até te peço que você o faça, para poder continuar, que eles continuem o trabalho deles, porque ninguém vive de vento, né? Mas, de qualquer maneira, se você não contribuiu, não é assinante, você consegue acesso a essas reportagens, e elas são altamente esclarecedoras. Então, estou fazendo uma propaganda direta deles aqui, tenho o maior prazer de fazer essa propaganda, porque realmente eles contribuem. E eu vou pegar aqui uma reportagem aqui, que vem no Outras Mídias, que ele está no setor Geopolíticas e Guerras, parece que foi publicado pela Contrabando Editorial, no dia 4/11, e para nós aqui, também foi dia 4, hoje é dia 5, né? Quem escreveu foi Adam Ranier. O Adam Ranier, ele é professor de Economia Política e Desenvolvimento Global no Instituto de Estudos Árabes e Islâmicos da Universidade Exeter. Seu livro mais recente é Crude Capitalism, Oil, Corporate Power and the Making of World Market, que será lançado pela Verso Books em setembro de 2024. Quando ele diz que será lançado, dá para entender então que essa reportagem ela é anterior ao mês que nós estamos agora, e ela foi publicada aqui no Outras Palavras no dia 4/11 e republicada por mim aqui no podcast nesse momento, né? Hoje no dia 5. Bom, então, o que está focando aqui? Você vai conhecer um pouco da história, porque ela chama A Palestina na Geopolítica do Petróleo. Esse não é o meu título, até porque eu, como sou um canal muito pequenininho, se eu colocar a palavra Palestina aqui, eu vou imediatamente dançar. Então, no vídeo dança. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar um título aqui, você vai lê-lo aí, você vai ver o vídeo depois que eu fizer, obviamente, né? E eu ainda não tenho a ideia. Mas a ideia é a seguinte: você vai saber da história do porquê que está acontecendo agora lá na Palestina, que vem acontecendo há mais de século, e você vai falar, poxa, mas lá está acontecendo aquela guerra, né? Negócio lá e tal, morre aqui, morre ali. Eu não vou falar os nomes para evitar que o vídeo fique mais possível de ser retirado do prelo, né, ou eles peçam para que eu mude alguma coisa e tal. Vou evitar as palavras dos grupos que fazem oposição ao colonialismo ali por parte da nação, né, ali a nação mais belicista ali do Oriente Médio e tal. Vou ler a reportagem dentro das suas palavras, vou ser obrigado a falar a palavra que eu não quero falar, que é Palestina. Vou evitar falar o máximo possível. Vamos ver o que pode acontecer. Ficou faltando eu dizer aqui que, traduzido do inglês do site Mondon Vice, por Matheus Fiore, aliás, Matheus Forley. Bom, então, é isso aí. Contrabando Editorial foi traduzido por Mondon Vice, por Matheus Forley. Adam Ranier é o escritor, né? Bom, a guerra de Israel em Gaza, né? Tem uma palavra aqui que eu também não vou usar. A guerra
né, essa palavra de Israel em Gaza, gerou uma onda sem precedentes de protestos globais e de conscientização sobre as questões lá da Palestina. Milhões de pessoas foram às ruas, acampamentos se espalharam por universidades mundo afora, ativistas corajosos bloquearam portos e fábricas de armas, e há um reconhecimento profundo de que uma campanha global de boicote e desinvestimento em sanções contra o país Israel é necessária agora mais do que nunca para ver se detém a guerra. Tá. Então, nós sabemos de tudo que acontece lá dentro e está indignando o mundo, querem combater Israel, mas a proposta dessa história, dessa missiva aqui do Adam Hanieh, que é um professor de Economia Política e Desenvolvimento Global dos Institutos Árabes e Islâmicos, quer dizer, ele está funcionando aqui como um historiador, né, das questões de economia política, porque essas manifestações elas não são apenas, porque Israel tem uma estrutura religiosa. Tudo bem, pode ser que tenha um grupo lá que se oriente por essa menção. Mas não é bem isso que mobiliza exércitos, e mobiliza empresas, e mobiliza governos. Normalmente as questões que fazem essa mobilização são questões econômicas, ok? Existe a ideia do sionismo, né? O sionismo foi a criação do Estado judeu para que os judeus não fossem assimilados nos seus estados onde viviam, na Rússia, na França, na Alemanha, na Inglaterra, em todos os lugares do mundo, para que eles não fossem assimilados e deixassem de ser os israelenses, os judeus, que tinham sido dispersados no ano 70 pelo Império Romano, da região na Palestina, onde se dizia existir o Estado de Israel, com reis e tal, parará. E eles se mantiveram enquanto povo, mantendo essa unidade, mantinham suas origens, baseadas muito na religião e tal. Então, tem lá o negócio do Pacto Sião, que é um monte que existe ali próximo na cidade, no país de Israel. Eu não vou entrar em detalhes aí, porque desconheço muitas coisas, mas o sionismo seria o retorno à construção de um Estado israelense. Olha bem, judeu. Mas olha bem, a Nova Israel, esse Estado judeu, ele não era, em princípio, tomador de nada, exceto pelo fato de ele ter sido um enclave dentro da Palestina e as pessoas discutirem que lá tinha um povo que poderia não aceitar, mas aquele era dominado pelo Estado otomano. Depois, em 48, quando o Estado foi montado, já era o Império Britânico já tinha aberto mão daquilo ali para que fosse governado pelos próprios árabes e pelos próprios judeus, e a partir disso veio o Estado acontecendo e tal. E já existiam judeus ali, já existiam árabes convivendo ali há muitos anos. Durante o século XX e 19 e 20, a migração começou a aumentar para aquela região, até que em 1948 foi estabelecido o Estado. Agora, a ideia de que o Estado de Israel é muito maior do que aquilo, que foi ocupando outras partes da Palestina e tal, que o pessoal chama também de sionismo, é discutível. O sionismo, em princípio, era o estabelecimento de um Estado judeu. Dizem os historiadores que esse estabelecimento era uma ideia colonialista e que ele iria se expandir de uma forma ou de outra, ou que seria um enclave lá dentro com ideias colonialistas. É o que nós vamos discutir aqui nesse historiamento. A gente tem que ler muito para poder entender isso aí, tá? Então, olha bem, quando você fala de sionismo, da atual, o que acontece por conta do que é chamado de sionismo, e algumas nações são contra esse sionismo, não significa ser contra os judeus, né? O antissemitismo no mundo já acabou há muito tempo, as pessoas não têm nenhum problema com os judeus, até porque os judeus provaram valor, trabalharam na terra lá, fizeram escambau, assim como os árabes têm valor. Ali todas as etnias são valorosas, criaram reinos, alguns evoluíram para ditaduras, mas sempre tem uma evolução. Ali foi a descoberta do comércio, ali foi o comércio da geração de uma série de riquezas, de pensamentos, de pensadores. E então não dá para você dizer assim que uma etnia é boa, que uma etnia é ruim, não existe nada disso. E combatidos dentro da Europa e perseguidos e depois chegaram ao Holocausto na Alemanha, obviamente que qualquer etnia seria protegida e tal. Não foi esse motivo a priori que Israel foi criado, mas ultimou-se a criação de Israel em função de ter acontecido de 39 a 45 a Guerra Mundial, que exterminou 6 milhões de pessoas
da maioria delas de origem judaica. Bom, então eu vou ler aqui a reportagem e você vai entendendo o que eu vou dizendo aqui. Então, por Adam Ranier, com tradução da Contrabanda Editorial, a guerra genocida de Israel em Gaza gerou uma onda, olha, acabei falando a palavra genocida, uma onda sem precedentes de protestos globais e de conscientização sobre a Palestina. Milhões de pessoas foram às ruas, né? Eu estou falando sobre isso. E se espalharam por universidades mundo afora. Ativistas corajosos bloquearam portos e fábricas de armas e há um reconhecimento profundo de que uma campanha global de boicote, desinvestimento e sanções contra Israel deve ser feita agora, mais do que nunca. A força desses movimentos populares foi aguçada pela enorme atenção trazida pela África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça, que o Brasil, inclusive o governo brasileiro, apoiou. Um caso que destacou não apenas a realidade do genocídio israelense, mas também da intransigência dos principais estados ocidentais em permitir essas ações de Israel na faixa de Gaza e até além, como está agora indo para o sul do Líbano e na Cisjordânia e Escambau. Bom, você vai começar a entender, porque ele vai historiar o motivo pelo qual existe essa presença lá dentro. Esse é o fator histórico importante para você entender. Claro que isso não justifica as mortes, né? Inclusive do próprio o povo judeu está ali, como é que chama? Vulnerabilizado pelas ações de seus governos. Porque todo mundo vai olhar lá para dentro, não necessariamente por eles serem judeus, mas por eles serem uma nação ocupante e transgressora de regras e normas e de má convivência, e com o aspecto de um Estado bandido, né, um Estado que parte para cima dos outros e tal. Quer dizer, os próprios nacionais desse país começam a ficar vulnerabilizados, porque as pessoas começam a odiar o governo, confundem povo com governo. E alguns dizem que esse povo concorda com aquilo tudo, talvez porque sejam mal mediatizados, ou seja, o que aparece na mídia é sempre uma agressão lá de fora, tem que responder a agressão, quando na realidade eles é que são os agressores. Tudo isso é discutido, entendeu? E não estou falando isso aqui, nem ele está falando, para você ficar com ódio do povo de Israel ou dos judeus, não é nada disso. É exatamente para a gente entender o historiamento que vem de gerações por gerações, de lideranças por lideranças e as modificações históricas. Apesar dessa onda global de solidariedade ao país, que não é um país, a Palestina, o modo como a questão é debatida e enquadrada em geral revela diversas concepções erradas. Muitas vezes a política da Palestina é vista apenas como através da lente de Israel, da Cisjordânia e de Gaza, ignorando as dinâmicas regionais mais amplas do Oriente Médio. Isso é importante, tá, gente? E o contexto global em que o colonialismo de povoamento israelense opera. Nesse sentido, a solidariedade com a Palestina em geral é reduzida a questões de massiva violações de direitos humanos e das contínuas violações do direito internacional por parte de Israel. Isso é importante, mas não é a única coisa que está acontecendo, é isso que ele está falando. Os assassinatos, as prisões, as desapropriações que os palestinos experimentam há quase 8 décadas, tudo isso. É importante focalizar isso também, mas esse não é o único aspecto histórico a ser avaliado. O problema com essa abordagem focada apenas nos direitos humanos é que ela despolitiza a luta palestina, dos próprios perseguidos ali, deixando de explicar por que os Estados ocidentais continuam a apoiar Israel, que é uma boa pergunta, né? Por que os caras fazendo aquilo ali, qualquer outro país do mundo que fizesse partisse para cima do outro povo e houvesse muitas mortes da maneira como está havendo lá, a comunidade internacional ia se posicionar. Por que nesse momento está havendo esse apoio, né? Ela despolitiza a luta palestina, deixando de explicar por que os Estados ocidentais continuam apoiando Israel de forma tão inequívoca. Quando a questão crucial do apoio ocidental é levantada, muitos apontam para existe um lobby pró-Israel operando na América do Norte e na Europa Ocidental como responsável. Um ponto de vista falso, cujo desdobramento político é perigoso, errando na compreensão dos fundamentos na relação entre os Estados ocidentais e o próprio Israel. Vamos prosseguir, olha só. Meu objetivo com esse artigo, ele é autor, é apresentar uma abordagem alternativa para a compreensão da Palestina, uma pautada no papel central desempenhado pelo Oriente Médio e região mais ampla à vista de nosso mundo centrado em combustíveis fósseis. Então ali existe um binômio. No Oriente Médio, combustíveis fósseis. Meu principal argumento é que o apoio inabalável de Israel e dos principais estados europeus a Israel
pode ser compreendido fora desse contexto também. Vamos ver por quê. Como colônia de povoamento, Israel tem sido crucial para a manutenção dos interesses imperiais ocidentais, em particular dos Estados Unidos da América no Oriente Médio, desempenhando esse papel ao lado de outro pilar importante do controle dos Estados Unidos na região, que seriam as monarquias árabes ricas em petróleo, a Arábia Saudita em particular. O rápido desenvolvimento das relações entre Golfo, Israel e Estados Unidos são essenciais para entender esse momento atual. Para entender esse momento atual, dado o enfraquecimento relativo do poder global norte-americano. Muitos têm dito que o mundo está se multipolarizando em função da queda da hegemonia ocidental, configurada na queda do poder americano, não o poder de guerra, mas o poder como país industrial, país forte, de alto PIB, por vários fatores. Os Estados Unidos hoje em dia é uma nação desindustrializada. Eles se permitiram passar por isso, foram criando indústria em várias partes do mundo, principalmente a China, e hoje eles precisam de vender os seus títulos públicos, receber as reservas de dólar dos outros, não pagar juros nesses títulos públicos deles, né? Não, eles têm quase que despesa zero nesses títulos, mas eles recebem os dólares para movimentar a economia deles. Esses dólares não são criados, exceto quando eles são emitidos, né, pela Banco Central deles, mas eles não são criados com a sua indústria, com a venda de produtos lá para fora. Por quê? Porque eles são um país desindustrializado, e com isso eles estão perdendo essa hegemonia, essa pujança econômica, e também a questão política, que outros atores políticos apareceram no cenário, né, e que estão disputando, não disputando hegemonia, mas dizendo o seguinte: ó, você quer ser um polo, nós também queremos, nós também somos, e também temos pujança, temos PIB alto, temos capacidade de inserção no mundo, e temos capacidade de opinar e comandar. Então é mais ou menos por aí. Transformações pós-guerra do Oriente Médio. Presta atenção nisso aí. É um historiamento bacana que ele vai fazer aqui agora. Duas grandes mudanças globais definiram a alteração na ordem mundial nos anos imediatos posteriores à Segunda Guerra Mundial. A primeira foi uma revolução nas matrizes energéticas do mundo, o surgimento do petróleo como principal combustível fóssil, substituindo o carvão e outras fontes de energia nas principais economias industrializadas. E isso foi imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. Já havia o uso de petróleo? Obviamente que sim, mas houve uma troca de matriz. O petróleo passou a ser hegemônico nesse ponto. Ele era o mais em conta, ele era o que tocava as indústrias. Vamos lá. Essa transição de combustíveis fósseis ocorreu primeiro nos Estados Unidos da América, onde o consumo do petróleo superou o do carvão em 1950. Seguido pela Europa Ocidental e Japão na década de 1960. Nos países ricos representados pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, o petróleo representava menos de 28% do consumo total dos combustíveis fósseis em 1950. No final da década de 60, ele detinha participação majoritária. Com sua maior densidade energética, flexibilidade química e transporte fácil, o petróleo impulsionou o capitalismo pós-guerra em expansão, sustentou uma variedade de novas indústrias e tecnologias e infraestrutura. Foi o início do que os cientistas denominaram mais tarde de a grande aceleração, uma expansão massiva e contínua do consumo de combustíveis fósseis que começou em meados do século XX e que levou a uma inevitável emergência climática que está acontecendo hoje. Sem contar que, no final da década de 70, o petróleo já respondia por mais de 80%, né, do uso nas indústrias mundo afora. E logo depois veio a crise do petróleo, né, que deu uma freada no mundo. Ele vai falar disso aqui também. Essa transição global para o petróleo estava ligada a fundo com uma segunda grande transformação do pós-guerra, que era a consolidação dos Estados Unidos da América como a principal potência econômica e política. Até então ela estava emergindo, mas no final da Segunda Guerra Mundial ela passou a ser a grande nação. né? A ascensão econômica dos Estados Unidos começou nas primeiras décadas do século XX, mas foi a Segunda Guerra Mundial que marcou a emergência definitiva dos Estados Unidos como força mais dinâmica do capitalismo global, contra quem se chocava apenas a União Soviética e seu bloco aliado, né? Veja bem, os Estados Unidos não tiveram guerra no seu território.
E eles continuaram trabalhando e produzindo bens e vendendo para o resto do mundo, principalmente a Europa, que estava em guerra. Então eles enriqueceram demais, eles ganharam muita pujança, muito PIB durante os anos da guerra. E eles já estavam ganhando essa pujança antes. Eles estavam construindo o parque industrial deles, né? E já estavam rivalizando com a América do Norte, com o Império Britânico, que era o principal hegemônico no final do século XIX até meados do século XX. Depois despontou, os Estados Unidos veio a despontar como a principal nação e era ele, país capitalista, que ombreava com o país socialista, União Soviética, né? O poder americano surgiu com base na destruição da Europa Ocidental durante a guerra, que é o que eu vim falando, que estava falando agora. Ao lado do enfraquecimento do domínio colonial europeu, sob grande parte do chamado Terceiro Mundo, né? O domínio colonial europeu sobre boa parte do Terceiro Mundo. À medida que a Grã-Bretanha e a França vacilavam, os Estados Unidos da América assumiram liderança da construção e da arquitetura política e econômica do pós-guerra, incluindo um novo sistema financeiro global, baseado agora no dólar, antes era a libra esterlina do Império da Inglaterra. Em meados da década de 1950, os Estados Unidos da América detinham a participação de 60% na produção industrial mundial e pouco mais de um quarto do PIB global, além de 42 das 50 maiores corporações industriais. Vou ler de novo isso. Em meados da década de 1950, os Estados Unidos detinham uma participação de 60% na produção industrial mundial, quer dizer, eles produziam para o mundo. E pouco mais de um quarto do PIB global. Se o PIB global fosse o PIB de hoje, que é 100 trilhões de dólares, os Estados Unidos teria 25 trilhões de dólares. Qual que é o PIB atual dos Estados Unidos? Ainda é um quarto do PIB global. Mas tem outros países que estão se aproximando e quando eles formam um bloco na Ásia lá, eles ultrapassam o valor do PIB dos Estados Unidos. Mas o PIB dos Estados Unidos se soma ao PIB do Ocidente, que também está decadente. Então, essa contra-hegemonia do mundo oriental aí, capitaneado pela China e um pouco pela Rússia também. A Rússia tem PIB baixo, mas capitaneado pela China no setor industrial e no arrivismo com a Rússia, eleito pelos próprios Estados Unidos, pelo senhor Joe Biden, né, que diz que o agressor, né, o inimigo era a Rússia, né? O russo acabou se posicionando dessa forma. Ele que tem PIB baixo tem que correr atrás para ganhar o dele e entrar numa guerra que, como essa na Ucrânia, foi uma roubada para eles, porque eles ficam com a culpa toda e gastam dinheiro. Porém, eles durante 8 anos eles tentaram evitar essa guerra, fizeram 2 acordos, acordo de Minsk e Parará. Não foi o suficiente. Os estados ocidentais conseguiram insuflar a Ucrânia a manter suas posições, e as suas posições mantidas em desacordo com os tratados feitos e assinados, o Minsk 1 e o Minsk 2, provocou essa armadilha, né, da Rússia entrar lá dentro. É claro que nenhum de nós é a favor de um país sair batendo no outro, morreram muitas pessoas na Ucrânia, mas essa guerra tem uma discussão muito difícil, porque ali quem que é o agressor, né? O agressor não é exatamente aquele que está sofrendo baixas e criando mais baixas do que sofrendo, que seria a Rússia. O agressor ali parece que é o Ocidente, que deixou os 2 países ali sem situação de não se entregar a essa guerra. Horrível isso, né, gente? Bom, vamos seguir aqui. Então, essas 2 transições globais, a transição para o petróleo e a ascensão do poder americano, tiveram profundas implicações para o Oriente Médio. Por quê? Por um lado, o Oriente Médio desempenhou um papel decisivo na transição global para o petróleo. A região tinha suprimentos abundantes do insumo, representando quase 40% das reservas comprovadas do mundo em meados da década de 1950. O petróleo do Oriente Médio estava mais próximo de muitos países europeus, muito mais próximos. E os custos de produção eram muito mais baixos que em qualquer outro lugar do mundo. Isso observando o destino dele ser para a Europa. Então, quantidades aparentemente ilimitadas de petróleo de baixo custo do Oriente Médio poderiam, portanto, ser fornecidas à Europa a preços mais baixos que o carvão, ao mesmo tempo em que garantiriam que os mercados de petróleo doméstico dos Estados Unidos, que estariam sendo fornecidos para
para a Europa muito mais longe a preços mais altos, pudesse continuar lá dentro, ou seja, permanecessem isolados do efeito do aumento da demanda europeia, porque a Europa estava crescendo também, no pós-guerra ela foi reconstruída, se reindustrializando, ela começou a ter necessidade do petróleo, e quem precisava de petróleo barato, que tinha o seu próprio território, eram os Estados Unidos. Então, o petróleo doméstico, né, dos Estados Unidos, suas reservas e as suas reservas em solo, permanecessem isolados do efeito da demanda europeia. Quer dizer, quem ia suprir a demanda europeia ia ser o Oriente Médio. O deslocamento da matriz de fornecimento de petróleo destinada à Europa para o Oriente Médio foi um processo de alta velocidade. De 1947 a 1960, esse deslocamento foi total. Olha só, a participação do petróleo da Europa que vinha da região dobrou. Do Oriente Médio para a Europa dobrou de 43% para 85%. Quer dizer, 85% do petróleo consumido pela Europa era agora do Oriente Médio. Isso não apenas possibilitou o surgimento de novas indústrias como a petroquímica, mas também novas formas de transporte e realização da própria guerra. De fato, e de guerras, né? E de fato, sem o Oriente Médio, a transição para o petróleo na Europa Ocidental talvez nunca tivesse acontecido. A maior parte das reservas de petróleo do Oriente Médio está concentrada na região do Golfo, em particular na Arábia Saudita e nos pequenos estados árabes da região, como Irã, Iraque, e durante a primeira metade do século XX, esses países foram governados por monarquias autocráticas apoiadas pelos britânicos, à exceção da Arábia Saudita, que já tinha uma independência formal do colonialismo britânico, mas ele tinha uma independência formal, mas ela era pró-Ocidente, então o trânsito ali, em termos de empresa, criação de empresas ou extração de petróleo, era tranquilo para eles, não sabe de guerra. A produção de petróleo na região era controlada por um punhado de grandes petrolíferas ocidentais que pagavam rendas e royalties aos governantes do Oriente Médio, dos países ali, desses estados, pelo direito de extrair o petróleo. Essas petrolíferas possuíam integração vertical, o que significava que não apenas controlava a extração do petróleo bruto, mas também o seu refino, o seu transporte e a venda para o mundo. Quer dizer, ganhavam dinheiro no lugar dos árabes, né? E pagava lá um royalty ao árabe. O poder dessas empresas era tão grande, era imenso, que tinha um controle das infraestruturas de circulação do petróleo que lhes permitia excluir qualquer concorrente potencial. A concentração de propriedades da indústria petrolífera superou em muito observada em qualquer outra indústria. De fato, no final da Segunda Guerra, mais de 80% de todas as reservas de petróleo do mundo fora dos Estados Unidos e da União Soviética, que também é riquíssima em petróleo, era riquíssima, né, que agora a Rússia é riquíssima em petróleo. Então, mais de 80% de todas as reservas de petróleo do mundo afora, fora dos Estados Unidos e da União Soviética, eram controladas por apenas 7 grandes empresas americanas e europeias, as chamadas 7 irmãs, que controlavam o petróleo do mundo todo, né? Então, todas as reservas, 80% de todas as reservas do petróleo, fora os Estados Unidos, que já era aliado das 7 irmãs, e da União Soviética, que tinha lá os campos de Baku, lá, que naturalmente as empresas não tinham acesso. Israel e a revolta anticolonial, um subtítulo. Apesar de seu enorme poder, à medida que o Oriente Médio se tornava o centro dos mercados mundiais de petróleo nas décadas de 1950 e 60, essas petrolíferas enfrentaram um grande problema. Como aconteceu em outras partes do mundo, uma série de movimentos nacionalistas, comunistas de esquerda, desafiaram os governantes apoiados pelo colonialismo britânico e francês, ameaçando a desestabilizar a delicada ordem regional. Isso foi sentido ainda mais no Egito, onde o monarca apoiado pelos britânicos, o rei Farouk, foi deposto em 1952. Então aqueles governos que tinham apoio francês e britânico estavam sendo ameaçados de desestabilização por movimentos lá dentro. E o Farouk, no Egito, foi deposto em 1952 num golpe militar liderado por um oficial militar chamado Jamal Abdel Nasser. Esse é muito conhecido, né? A ascensão de Nasser ao poder forçou a desmobilização das tropas britânicas lotadas no Egito e levou o Sudão a obter independência em 1956.
A soberania recém-conquistada do Egito foi coroada com a nacionalização do Canal de Suez, que até então era controlada pelos britânicos e pelos franceses. Em 1956 é que houve isso. Uma ação celebrada por milhões de pessoas em todo o Oriente Médio e respondida com uma invasão fracassada do Egito pela Grã-Bretanha, França e Israel. Enquanto Nasser tomava essas medidas, lutas anticoloniais também cresciam em outras partes da região, em destaque para a Argélia, onde uma guerra de guerrilha pela independência em relação à França aconteceu em 1954. Embora isso seja muitas vezes negligenciado hoje, em termos históricos, essas ameaças a uma duradoura dominação colonial também foram sentidas nos estados ricos em petróleo do Golfo. Na Arábia Saudita, nas menores monarquias do Golfo, o apoio a Nasser passou a ser forte. Nasser era um grande líder anticolonial. E vários movimentos de esquerda protestaram contra a venalidade, a corrupção e a posição pró-ocidente das monarquias governantes. Olha bem, essas monarquias, vamos dizer que eram alinhadas com o poder e com o Ocidente, tinham aqueles como Nasser e os movimentos chamados de esquerda que queriam contrariar essas monarquias, esses líderes que queriam afrontar essas monarquias e afrontar a posição pró-ocidente, eles não eram necessariamente uma esquerda pró-soviética, né? Não necessariamente, eles estavam lutando pelo direito deles, talvez por isso chamados de esquerda. Mas vamos continuar. As possíveis consequências disso se deram no vizinho Irã, onde um líder nacional popular, Muhammad Mossadegh, chegou ao poder em 1951 com votação normal e era amado pelo povo dele. Eu que estou dizendo isso. Um dos primeiros atos desse Mossadegh foi assumir a direção da empresa de petróleo controlada pelos britânicos, Anglo-Iranian Oil Company, que chama-se BP atualmente, na primeira nacionalização de petróleo do Oriente Médio. Então, o tal de Mossadegh chegou pelo voto popular, sem revolução, sem briga, sem nada, e foi lá e falou: o petróleo é nosso aqui do Irã e não enche o saco. Bom, o que ocorreu? A nacionalização ressoou como força nos estados árabes vizinhos, onde o slogan "petróleo árabe é para os árabes", né? Porque as Sete Irmãs controlavam tudo lá, distribuição, produção, extração, refino, venda para o mundo inteiro, e pagava royalties. Royalties é um pouco mais que um imposto. Então, se eles ganhassem, por exemplo, lá 1 bilhão, eles pagavam lá 0,5%, 5% de royalties, sei lá quanto, entendeu? Que é muito menos do que o ganho deles. Quer dizer, ainda que fosse todo um serviço feito por terceiros, mas o petróleo era de origem árabe, e os países árabes eram monarquias, a maior parte deles monarquias, governo rico e povo pobre. Bom, o que rola aí? Revolução, vai dar briga, né? Bom, então, isso aí ganhou uma grande popularidade, generalizada essa popularidade em meio ao clima anticolonial geral que estava correndo ali, claro. Em resposta à nacionalização do petróleo pelo Irã, os oficiais de inteligência dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha orquestraram um golpe contra Mossadegh 2 anos depois, em 1953, trazendo ao poder um governo pró-ocidente, leal ao monarca, que passou a ser o monarca iraniano Muhammad Reza Shah Pahlavi. E parece que o Shah Pahlavi já estava dentro do governo e ele foi cooptado, não sei, essa parte da história eu não sei não. Sei que esse cara foi entronizado no poder. O golpe marcou o início de uma onda contra-revolucionária dirigida contra os movimentos radicais e nacionalistas em toda a região. Lembra lá que nós falamos do Nasser no Egito. A derrubada de Mossadegh também revelou uma mudança importante na ordem regional. Embora a Grã-Bretanha tenha desempenhado um importante papel no golpe, foram os Estados Unidos que o lideraram o planejamento e execução da operação. Foi a primeira vez que o governo dos Estados Unidos, depois do governante estrangeiro em tempos de paz, e o envolvimento da CIA no golpe foi um importante precursor de intervenções americanas posteriores em vários lugares do mundo, como esse golpe de 1954, por exemplo, na Guatemala, outros que apareceram, e o de Salvador Allende no Chile em 1973. Ele não falou aqui do golpe do Brasil aqui em 64, mas tiveram outros golpes por aí. Tá, ele falou os mais marcantes aqui.
Foi neste contexto que Israel emergiu como um grande bastião dos interesses americanos na região. Olha só. Nos primeiros anos do século XX, a Grã-Bretanha foi a principal apoiadora da colonização sionista, já expliquei, né, a palavra sionista, da Palestina, e após o estabelecimento de Israel em 1948, continuou a apoiar esse projeto de construção do Estado sionista. Bom, o Estado sionista, em princípio, não é uma coisa péssima, não. A ideologia que isso aí passou a adquirir e o significado do que vai acontecer a partir desse nome é que são outros fatos. Então, em princípio, existe uma certa confusão com relação à definição dessa palavra, tá, gente? Alguns falam que não, o sionismo é só o Estado de Israel. Outros falam, não, o sionismo é uma ideia colonizadora e tal. Hoje é, mas naquela época era. Outra coisa, sionismo não é judaísmo. Se você é contra o sionismo, você não é contra o judeu. Até hoje em dia ninguém é contra o judeu, não tem por que ser. Não existe esse negócio de antissemitismo, eles são pessoas valorosas, como os árabes também são. Não existe mais isso. Então, é contra uma política que esse sionismo representa nesse momento. É disso que nós estamos falando. E ele está caracterizando bem isso aí. Então, olha bem, mas, à medida que os Estados Unidos substituíram a dominação colonial britânica e francesa no Oriente Médio, durante o período pós-guerra, o apoio americano a Israel emergiu como peça central de uma nova ordem de segurança regional. Gente, o apoio americano é o apoio do governo americano a Israel, o apoio ao governo de Israel. Entendido bem isso aí. O ponto de inflexão foi a guerra de 1967, entre Israel e os principais estados árabes, que viu o exército israelense destruir as forças aéreas do Egito, da Síria, ocupar a faixa de Gaza, a península do Sinai, que é egípcia, e as colinas de Golã, que são sírias. A vitória de Israel destruiu movimentos de unidade árabe, de independência nacional e de resistência anticolonial que se cristalizaram com o destaque do Egito de Nasser. Quer dizer, aquela guerra de 1967 ela não foi aleatória. O Israel está sendo combatido e partiu para cima dos outros. Não. Uma das consequências dessa guerra, ao ocupar, destruir a força aérea do Egito e da Síria, ocupar a Cisjordânia, a faixa de Gaza, a península do Sinai, que era egípcia, a colina de Golã, que eram sírias, essa vitória de Israel destruiu movimentos de unidade árabe, de independência nacional e de resistência anticolonial que estavam se cristalizando com o Egito de Nasser e que quase se cristalizaram também com Mossadegh se ele tivesse sido destituído. Também encorajou os Estados Unidos da América a se tornar o principal patrono de Tel Aviv, substituindo a Grã-Bretanha, conforme eu havia falado no início. A partir desse momento, os Estados Unidos começaram a fornecer a Israel, todo ano, bilhões de dólares em equipamentos militares e apoio financeiro. Isso não foi fortuito. Isso não foi porque Israel tinha inimigos na área, ou tinha feito inimigos na área. Isso é porque Israel estaria, o governo de Israel estaria na postura combativa com relação às resistências anticoloniais ali do Oriente Médio. A importância do colonialismo de povoamento. Olha bem, a guerra de 1967 mostrou que Israel era uma força poderosa que poderia ser usada contra quaisquer ameaças aos interesses americanos na região. Então era um posto avançado. Se era lá para os judeus o lar definitivo, em que as pessoas se sentiam protegidas e que voltavam às suas origens e tal, isso é uma história do povo. Os governos não estavam trabalhando com essa aí. O povo estava sendo iludido com essa história. E o que é pior, isolado das mídias ali fronteiras, né? A história que o governo contava através das mídias para eles era crível. Nós estamos aqui no enclave, todos nos odeiam, parará. E não era por aí. Se odiava o governo. Mas por quê? Porque o governo partiu para cima dos caras. E estava em disputa o quê? Riqueza de povos que estão sendo expropriadas. Esse que é o motivo econômico. O resto é história, conto da carochinha, história bonita. Aí nego fica discutindo aí, não, porque isso é isso e aquilo, não, porque fulano acredita nisso, não, porque ciclano acredita naquilo. Não, ninguém acredita em nada. Quem está no governo que vai fazer alguma coisa, está com o objetivo de chegar a um determinado destino. É disso que ele está falando. Então, a guerra de 1967 mostrou que Israel era uma força poderosa que poderia ser usada contra quaisquer ameaças aos interesses americanos.
Mas há uma dimensão crucial nisso que muitas vezes passa desapercebida. O papel excepcional de apoio ao poder americano desempenhado por Israel possui relação direta ao seu caráter interno enquanto colônia de povoamento. Entrou lá para povoar com a sua nacionalidade, fundada na contínua desapropriação da população palestina. Colônias de povoamento precisam trabalhar reforçando de forma contínua as estruturas de opressão racial, exploração de classes, expropriação e espoliação. Logo, são em particular sociedades altamente militarizadas e violentas, tendência à dependência no apoio externo, garantindo seus privilégios materiais em um ambiente regional que passou a ser hostil. Então, quem comanda o tempo todo lá são próceres do exército, das forças, chamadas forças de defesa, né? Em tais sociedades colonialistas, uma porção-chave da população se beneficia da opressão dos povos autóctones, no caso palestinos, e entende seus privilégios em termos racializados e militaristas, né? Eu posso porque eu sou fulano de tal, da classe A, da etnia fulano, ou porque eu sou israelense, ou porque eu sou judeu. Aí se destaca. Por essa razão, as colônias de povoamento são parceiros muito mais confiáveis dos interesses imperiais ocidentes do que os estados fantoches normais. Ele chama de estado fantoche aqui, ele colocou o número 1 aqui, né? Estados fantoches é Egito, que na época agora é Jordânia e Marrocos, né, chamados de estados fantoches. É por isso que o colonialismo britânico apoiou o sionismo com um movimento político no início do século XX e porque os Estados Unidos abraçaram Israel em 1967. Porque se alguns nacionais se tornam colonos, donos de terras que eram de outros e passam a ganhar dinheiro com isso e ficarem ricos, eles passam a ser apoio do regime. Porque é o regime, é o governo que está fazendo isso. Se aqueles judeus que estão lá falassem assim, nós não queremos fazer isso, não queremos guerra, não queremos tomar terra de ninguém, nós queremos ficar só com isso aqui mesmo, vamos trabalhar aqui e tal, vocês não estão apoiados. Aí o governo caía, acabou, não ia ter guerra, não ia ter Estados Unidos lá dentro, mas foi montado para chegar a essa situação. Então são ações de governos que cooptam pessoas que têm seus interesses, né? E depois ensejam e financiam esses governos. Bom, claro, isso não significa que os Estados Unidos controlam exatamente Israel. Uma parceria, né? Ou que nunca há diferença de opinião entre os governos dos Estados Unidos e Israel sobre como essa relação de poder deve ser sustentada. Mas a capacidade de Israel de manter um estado permanente de guerra, como tem feito nesses últimos 70 e poucos anos, ocupação e opressão, seria ameaçada de forma grave sem um apoio contínuo dos Estados Unidos, que é material e político. Político na política internacional de apoio, né, devido à sua pujança econômica e bélica, e apoio material, pagando em dinheiro e fornecendo armas, inclusive. Israel, em troca, serve como um parceiro leal e um bastião contra as ameaças dos interesses regionais americanos. Israel também atuou em escala global no apoio a regimes repressivos sustentados pelos Estados Unidos, desde o apartheid da África do Sul até as ditaduras militares da América Latina, né? Olha bem, Alexander Haig, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos na época do governo de Richard Nixon, uma vez colocou isso de uma forma direta: Israel é o maior porta-avião americano no mundo que não pode ser afundado. Alexander Haig, do governo de Richard Nixon. Engraçado que eu tenho ouvido essa expressão e tenho achado que é invenção moderna. Isso foi dito lá na década de 70 por um americano, um secretário de Estado. Muito bem. E está localizado numa região crítica para a nossa segurança nacional, devido ao quê? Empresas de petróleo, vendas e ganhos. A conexão entre o caráter interno do Estado israelense e o papel excepcional que desempenha para o poderio americano é semelhante ao apartheid do Estado sul-africano. Sistema que desempenhou para os interesses ocidentais em todo o continente africano. Existem diferenças importantes entre o apartheid sul-africano e o apartheid israelense, incluindo a participação predominante das populações negras da África do Sul na classe trabalhadora do país, ao contrário dos palestinos de Israel,
que não são necessariamente classe trabalhadora. Mas, como colônias de povoamento, ambos os países passaram a atuar como polos organizadores centrais do poder ocidental, leia-se Europa e Estados Unidos, em suas respectivas regiões. Se examinarmos a história do apoio ocidental ao apartheid sul-africano, veremos e os mesmos tipos de tentativa de bloquear sanções internacionais, criminalizar movimentos de protestos, como é feito hoje. Esses paralelos se estendem ao papel de indivíduos específicos. Um exemplo pouco conhecido disso é a viagem feita por um jovem membro do Partido Conservador da Grã-Bretanha à África do Sul em 1989, durante o qual ele argumentou contra as sanções internacionais à África do Sul e defendeu por que a Grã-Bretanha deveria continuar a apoiar o regime do apartheid. Décadas depois, esse jovem conservador chamado David Cameron, ao ocupar o cargo de ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, foi um dos principais líderes mundiais a apoiar o genocídio em Israel feito contra Gaza, né? Então, quer dizer que ele já é ideologicamente afinado com isso. A centralidade do Oriente Médio para a economia global do petróleo dá a Israel um lugar mais pronunciado no poder imperial do que o apartheid sul-africano, né? Um lugar mais pronunciado. Por quê? Mas ambos os casos demonstram porque é tão importante pensar sobre como os fatores regionais e globais se cruzam com as dinâmicas internas de classe e raça das colônias de povoamento. Claro, né? Que existe o interesse de você povoar, botar o seu povo ali, destruir as estruturas que lá existem, colocar como subalternos os povos dessa população ou jogá-los para fora do país, ou até matá-los, né? Isso explica as dinâmicas internas, de classe, a raça e das colônias. Outro subtítulo, a integração econômica de Israel com o Oriente Médio. O Oriente Médio tornou-se ainda mais relevante para o poder americano após a nacionalização das reservas de petróleo cru em grande parte da região e em outros lugares durante as décadas de 1970 e 80. A nacionalização trouxe a um fim o longo controle direto do Ocidente sobre as reservas do petróleo no Oriente Médio, embora empresas americanas e europeias continuassem a controlar a maior parte do refino, transporte e venda global desse petróleo. Mas houve nacionalização. Os interesses dos Estados Unidos da região, nesse contexto, giravam em torno de garantir o fornecimento estável de petróleo ao mercado mundial denominado em dólares, petrodólares americanos, e garantir que o petróleo não fosse usado como uma arma para desestabilizar um sistema global organizado em torno dos Estados Unidos. Além disso, como produtores do petróleo do Golfo, agora ganhando trilhões através de exportação de petróleo cru, quer dizer, extrativismo, né? Uma economia extrativista, os Estados Unidos também estavam preocupados, em particular, com a forma de circulação desses chamados petrodólares pelo sistema financeiro global. Uma questão central para a dominância do dólar americano, que está sendo questionada hoje em dia. Ao buscar esses interesses estratégicos dos Estados Unidos, se concentrou na sobrevivência das monarquias do Golfo, lideradas pela Arábia Saudita, como principais aliados regionais, e ela conseguiu isso, até agora. Parece que a Arábia Saudita está começando a sair da esfera dos americanos, mas até então ela esteve lá. Isso ganhou ainda mais importância após a derrubada em 1979 da monarquia Pahlavi no Irã pelo povo na Revolução Iraniana, Revolução Islâmica, que havia sido outro pilar dos interesses americanos no Golfo desde o golpe de 1953 e que se perdeu. Irã é uma reserva de petróleo grande. O apoio dos Estados Unidos às monarquias do Golfo manifestou-se de várias maneiras, incluindo a venda de enormes quantidades de equipamento militar, bases militares criadas lá dentro, né, que transformaram o Golfo no maior mercado de armas do mundo, e ainda é, iniciativas econômicas que canalizaram a riqueza do petrodólar do Golfo na direção dos mercados financeiros norte-americanos e uma presença militar permanente dos Estados Unidos com várias bases no Iraque, Arábia Saudita, Qatar, etc. Qatar eu não sei, mas alguns países ali, eu estou falando sem saber, né? Mas Arábia Saudita e Iraque eu sei. E uma presença militar permanentemente dos Estados Unidos que continua a ser a última garantia do domínio monárquico, né? Um momento crucial na relação Estados Unidos-Golfo
ocorreu com a Guerra do Iraque, que durou de 1980 a 88, e é classificada como um dos conflitos mais destrutivos do século XX. Até 500 mil de pessoas morreram. Durante essa guerra, os Estados Unidos forneceram armas, financiamento e inteligência para ambos os lados, vendo isso como uma forma de minar o poder desses dois grandes países vizinhos, consolidando ainda mais a segurança dos monarcas do Golfo. O Iraque ficou bem combalido e depois foi bombardeado durante 12 anos, depois invadido, né? O Irã, ele tinha monarquia, o governo teocrático, o governo teocrático lá da Revolução Islâmica, ficou abalado, mas se soergueu. A estratégia hoje em dia existe uma cooperação do Irã com o Iraque. A estratégia dos Estados Unidos do Oriente Médio, então, passou a se basear em dois pilares principais, Israel de um lado e as monarquias do Golfo do outro. Esses dois pilares permaneceram o núcleo do poder americano na região hoje. Houve, no entanto, uma mudança crítica na relação entre eles. A partir da década de 1990 até hoje, o governo dos Estados Unidos buscou unir esses dois polos estratégicos junto com outros estados árabes importantes como Jordânia e Egito. O Egito capitulou há algum tempo. Se bem que hoje ele se mantém mais ou menos equidistante, tenta se garantir não combate necessariamente as posturas de Israel, mas também não é fichinha fácil para os americanos. Mas, de qualquer maneira, são governos que importam um pouco lá. Junto com outros estados importantes, Jordânia e Egito, dentro de uma única zona que está ligada ao poder econômico e político dos Estados Unidos. Para que isso acontecesse com sucesso, Israel precisava ser integrado de forma mais ampla ao Oriente Médio, através da normalização de suas relações econômicas e políticas e diplomáticas com os Estados Árabes. Mais importante ainda, isso significa eliminar os boicotes árabes formais a Israel que existiam há muitas décadas. Da perspectiva de Israel, a normalização não era apenas permitir o comércio e os investimentos israelenses nos Estados Árabes. Após uma grande recessão em meados da década de 1980, a economia de Israel mudou de setores como construção e agricultura para uma ênfase muito maior na alta tecnologia, finanças e exportações militares, inclusive de softwares. Muitas das principais empresas internacionais, no entanto, relutam em fazer negócio com empresas israelenses ou dentro de Israel devido aos boicotes secundários impostos pelos governantes árabes. Abolir esses boicotes era essencial para atrair grandes empresas ocidentais para Israel, permitindo que as empresas israelenses acessassem mercados externos dos Estados Unidos e em outros lugares. A normalização econômica, em outras palavras, era tanto para garantir o lugar do capitalismo israelense na economia global, quanto sobre o acesso de Israel aos mercados do Oriente Médio. Para esse fim, os Estados Unidos e seus aliados europeus empregaram uma variedade de mecanismos a partir de 1990, visando impulsionar a integração econômica de Israel ao Oriente Médio em geral. Um deles foi aprofundar reformas econômicas, aberturas de investimentos estrangeiros, fluxos comerciais que se espalharam com rapidez pela região. Nesse ensejo, os Estados Unidos propuseram uma série de iniciativas econômicas que buscavam ligar os mercados israelenses e árabes entre si e, em seguida, a economia dos Estados Unidos. Um esquema-chave envolvia as chamadas zonas industriais qualificáveis, que são as ZIQS, zonas de manufatura de baixo custo, estabelecidas na Jordânia, no Egito, no final da década de 1990. Os produtos fabricados pelas ZICs, têxteis e vestuários em particular, tinham acesso livre a impostos aos Estados Unidos, desde que uma certa porção dos insumos envolvidos na sua fabricação viesse de Israel. As ZICs desempenharam um papel inicial e decisivo para a unificação do capital israelense, jordaniano e egípcio em estruturas de propriedade conjunta, normalizando as relações econômicas entre dois estados árabes que fazem fronteira com Israel, em Jordânia e Egito. Em 2007, o governo dos Estados Unidos relatava que mais de 70% das exportações da Jordânia para os Estados Unidos vinham das chamadas ZICs. Para o Egito, 30% das exportações para os Estados Unidos vinham também das ZICs, em 2008. Além do programa ZIC, as chamadas zonas, os Estados Unidos também propuseram a iniciativa de área de livre comércio do Oriente Médio, no inglês Middle East Free Trade Area, que é o MEFTA, em 2003. O MEFTA
visava estabelecer uma zona de livre comércio abrangendo toda a região até 2013. A estratégia dos Estados Unidos era negociar com países individuais amigos, usando um processo gradual de 6 etapas que deveriam levar o Acordo de Livre Comércio, ALC, pleno entre os Estados Unidos e os países em questão. Essas ALCs foram projetados para que os países pudessem conectar seus próprios ALCs bilaterais com os Estados Unidos, com os ALCs bilaterais entre outros países, estabelecendo assim acordos no nível subregional em todo o Oriente Médio. Esses acordos subregionais poderiam ser ligados ao longo tempo até que cobrissem toda a região. É importante destacar que esses ALCs também seriam usados para encorajar a integração de Israel nos mercados árabes, com cada acordo contendo uma cláusula que comprometia o signatário à normalização com Israel, proibindo qualquer boicote de relações comerciais. Quer dizer, uma integração de Israel ali. Vamos parar de briga, nós somos tudo amiguinho, parará. Temos interesses em comum, e realmente tinham pela formação dos blocos, né? Embora os Estados Unidos não tenham conseguido atingir a sua meta entre 2013 de estabelecer o tal NAFTA, a política impulsionou com sucesso uma expansão da influência econômica dos Estados Unidos na região, sustentada pela normalização entre Israel e os principais estados árabes. Nota-se que hoje os Estados Unidos têm 14 ALCs com países de todo o mundo, 5 deles são do Oriente Médio: Israel, Bahrein, Marrocos, Jordânia e Omã. Acordos de Oslo, outro subtítulo. No entanto, o sucesso da normalização econômica dependia, em última análise, de uma mudança na situação política que desse um sinal verde palestino à integração econômica de Israel com o Oriente Médio mais amplo. Aqui o ponto de inflexão foram os acordos de Oslo, firmados entre Israel e a Organização da Libertação da Palestina, OLP, sendo sob os auspícios do governo dos Estados Unidos no gramado da Casa Branca em 1993. Oslo baseou-se com força em práticas coloniais estabelecidas nas décadas anteriores. Desde a década de 1970, Israel tentava encontrar uma força palestina que administrasse Cisjordânia e faixa de Gaza em seu nome, um procurador palestino para ocupações israelenses que pudesse minimizar o contato diário entre palestino e exército israelense. Essas tentativas iniciais colapsaram durante a primeira intifada, uma grande revolta popular que começou na faixa de Gaza em 1987. Os acordos de Oslo puseram fim à primeira intifada. Sobre Oslo, a OLP concordou em constituir uma nova entidade política denominada Autoridade Palestina, que receberia poderes limitados sobre áreas fragmentadas da Cisjordânia e faixa de Gaza. A Autoridade Palestina tem independência total do financiamento externo para sua sobrevivência, em particular empréstimos, pacotes de ajuda, impostos de importação cobrados por Israel a serem repassados à Autoridade Palestina, que não chega a ser um governo, é uma autoridade. Como a maioria dessas fontes de financiamento derivava em última análise de estados ocidentais e de Israel, foi rápida a subordinação política da Autoridade Palestina. Além disso, Israel reteve controle total sobre a economia e os recursos palestinos, assim como o movimento de pessoas e mercadorias. Após a divisão territorial de Gaza e da Cisjordânia em 2007, a Autoridade Palestina estabeleceu sua sede em Ramallah, na Cisjordânia. Hoje, a AP, a Autoridade Palestina, é dirigida por Mahmoud Abbas. Apesar da forma como os acordos de Oslo e negociações subsequentes são, em geral, apresentados, eles nunca foram sob paz e um caminho de liberdade para a Palestina. Durante Oslo, a expansão dos assentamentos israelenses explodiu na Cisjordânia. O muro de apartheid foi construído e as intrincadas restrições de movimento que hoje governam a vida palestina foram desenvolvidas. Oslo serviu para expulsar segmentos estratégicos da população palestina, os refugiados e cidadãos palestinos de Israel, da arena política, reduzindo a questão da Palestina a negociações em torno de pequenos pedaços de território na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Mais importante, Oslo forneceu uma bênção palestina à integração de Israel ao Oriente Médio, em geral abrindo caminho para que os governos árabes encabeçados pela Jordânia e Egito abraçassem a normalização com que Israel, sob o guarda-chuva dos Estados Unidos, existisse ali da forma como existe.
Foi após Oslo que as restrições de movimentos, barreiras, postos de controle e zonas fechadas militares que agora cercam Gaza surgiram. Nesse sentido, a prisão a céu aberto que Gaza é hoje em dia é um produto do processo de Oslo. Um fio direto conecta as negociações de Oslo ao genocídio que estamos testemunhando no dia de hoje. É crucial lembrar disso à luz das discussões em andamento sobre possíveis cenários de pós-guerra. A estratégia israelense sempre envolveu o uso periódico de violência extrema, combinando promessas falsas de negociações com apoio internacional. Essas duas ferramentas fazem parte do mesmo processo, reforçando a contínua fragmentação e desapropriação do povo palestino. Qualquer negociação pós-guerra liderada pelos Estados Unidos, com certeza, verá tentativas semelhantes de garantir a continuação da dominação israelense sobre as vidas e terras palestinas. Pensando no futuro, a centralidade estratégica do Oriente Médio, rico em petróleo no poder global americano, explica por que Israel é agora o maior destinatário cumulativo da ajuda externa dos Estados Unidos no mundo, embora seja classificado como 13ª economia mais rica do mundo em PIB per capita, mais alto que o Reino Unido, Alemanha e Japão. Também explica o apoio bipartidário a Israel entre as elites políticas dos Estados Unidos e do Reino Unido. De fato, em 2021, sob a presidência de Trump, e antes da guerra atual, Israel recebeu mais financiamento militar externo dos Estados Unidos do que todos os outros países do mundo combinados. E, crucialmente, como mostra o último ano, o apoio americano vai muito além do apoio financeiro e material, com os Estados Unidos atuando como o último respaldo na defesa política de Israel na arena global. Essa aliança americana com Israel, como vimos, não é incidental à espoliação do povo palestino, mas, na verdade, se fundamenta nela. É seu caráter de colônia de povoamento que deu a Israel um papel tão desproporcional no fortalecimento do poder dos Estados Unidos em toda a região. É por isso que a luta palestina é um elemento tão importante para impulsionar mudanças políticas em todo o Oriente Médio, uma região que agora é a área de maior polarização social, desigualdade econômica e conflitos bélicos no mundo. Também é por isso que a luta pela Palestina está ligada à forma íntima aos seus sucessos e fracassos de outras lutas sociais e progressivas na região. O eixo central dessas dinâmicas interregionais continua a ser a conexão entre Israel e os estados do Golfo. Nas 2 décadas que se seguiram aos acordos de Oslo, a estratégia dos Estados Unidos no Oriente Médio continuou a Nas 2 décadas que se seguiram aos acordos de Oslo, a estratégia dos Estados Unidos no Oriente Médio continua a enfatizar a integração econômica e política de Israel com os estados do Golfo. Um grande passo à frente nesse processo ocorreu com os acordos de Abraão, em 2020, que viram os Emirados Árabes e o Bahrein concordarem em normalizar as relações com Israel. Os acordos de Abraão abriram caminho para uma ALC entre os Emirados e Israel, assinado em 2022. O primeiro ALC de Israel com o Estado Árabe. O comércio entre Israel e os Emirados Árabes Unidos superou 2,5 bilhões em 2022, ante 150 milhões em 2020. Olha que crescimento. Sudão e Marrocos também desenvolveram acordos semelhantes com Israel, impulsionados por relevantes incentivos americanos. Com os acordos de Abraão, 5 países árabes agora têm relações diplomáticas formais com Israel. Esses países abrangem cerca de 40% da população mundial de todo o mundo, população de todo o mundo árabe, e inclui algumas das principais potências políticas e econômicas da região. Mas uma questão crucial ainda permanece. Quando a Arábia Saudita se juntará a esse clube? Embora seja impossível que os Emirados e o Bahrein pudessem ter concordado com os acordos de Abraão sem o consentimento da Arábia Saudita, o Reino Saudita até agora não normalizou formalmente esses laços com Israel, apesar de uma infinidade de reuniões e conexões informais entre os dois estados nos últimos anos. Em meio ao genocídio atual, um acordo de normalização entre a Arábia Saudita e Israel é, sem dúvida, o principal objetivo de planejamento dos Estados Unidos para o momento pós-guerra. É muito provável que o governo saudita concorde com tal resultado e até já tenha indicado isso ao governo de Biden, desde que receba algum tipo de sinal verde da AP
em Ramallah, Autoridade Palestina, em Ramallah, talvez relacionado ao reconhecimento internacional de um pseudo-Estado palestino em partes da Cisjordânia. Existem, é claro, obstáculos significativos para esse cenário, incluindo a recusa contínua da Palestina, a recusa dos palestinos em Gaza em se renderem e a questão de como Gaza será administrada depois da guerra. Mas o plano atual dos Estados Unidos de uma força multinacional árabe assumindo o controle da faixa, liderada por alguns dos principais estados normalizadores, Emirados, Egito e Marrocos, conectada ao que tudo indica a normalização entre a Arábia Saudita e Israel. Pode ser que seja essa a ideia. Unir os estados do Golfo e Israel é cada vez mais relevante para os interesses dos americanos na região, dadas as rivalidades acentuadas e tensões geopolíticas emergentes em nível global, em particular com a China. Embora não exista outra grande potência que seja prestes a substituir a dominância americana no Oriente Médio, houve um declínio relativo na influência política, econômica e militar dos Estados Unidos da América na região nos últimos anos. Uma indicação disso são as crescentes interdependências entre os estados do Golfo e a China / Ásia Oriental, que agora vão muito além da exportação de petróleo bruto do Oriente Médio. Nesse contexto, é dado papel duradouro desempenhado por Israel para o poder americano. Qualquer processo de normalização conduzido pelos Estados Unidos ajudaria a reafirmar a primazia americana na região, servindo em potencial como uma alavanca relevante contra a influência chinesa. Apesar das discussões em andamento sobre os cenários pós-guerra, os últimos 76 anos demonstraram repetidas vezes que as tentativas de apagar de forma permanente a resistência e a perseverança palestina falharão. Já falharam e falharão. A Palestina agora se encontra na vanguarda de um despertar político global que supera qualquer coisa vista desde a década de 1960. Diante dessa maior conscientização sobre a condição palestina, nossa análise deve ir além da oposição imediata à brutalidade de Israel na faixa de Gaza. Então isso aqui é importante. A luta pela libertação palestina está no centro de qualquer desafio eficaz nos interesses imperiais no Oriente Médio e nossos movimentos precisam de uma melhor compreensão dessas dinâmicas regionais mais amplas, em particular o papel crucial das monarquias do Golfo. Também precisamos de uma compreensão mais profunda de como o Oriente Médio se encaixa na história do capitalismo fóssil e nas lutas contemporâneas por justiça climática. A questão da Palestina não pode ser separada dessas realidades. Nesse sentido, a extraordinária batalha pela sobrevivência travada pelos palestinos hoje na faixa de Gaza representa a linha de frente da luta pelo futuro do planeta. Muito bem. Gente, o vídeo acabou ficando muito longo. Eu agradeço a sua atenção. Ele é um documento histórico, isso não é uma interpretação, isso é uma análise de dados desses últimos anos, de tudo que aconteceu por ali. Espero que você faça bom proveito. Nós voltamos a qualquer momento com mais um podcast vídeo aqui do Pontuando, com algum assunto que nós acharmos muito interessante de qualquer área, tá bom? Muito obrigado e até o próximo Pontuando.